algo der errado, e é coisas que acontecem, os amigos vão embora, ninguém mais te admirar, hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem o mundo se levanta um pouco até o fim. Eu vou vencer, eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, eu não vejo a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Neste mundo de aparência, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem o nome e evidência. Mas se algo der errado, e é coisas que acontecem, os amigos vão embora, ninguém mais te admirar, hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, não se levanta um pouco até o fim. Eu vou vencer, pela festa que vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, eu não vejo a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Aleluia. Não importa pelo que você está se passando nessa noite, mas se você acreditar, você vai vencer. Aleluia. E cada um que chegou aqui nesta noite, chegou porque é um vencedor. Amém? Livro de Jonas, capítulo 1. Confesso por irmãos que nos dá meio uma falhada, que ainda estamos meio, onde passamos por um processo meio complicado, mas Deus operou milagre. E veio minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluia. No capítulo 2, no verso 3 diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me secou todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o templo da tua santidade. Amém? Pode se assentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Ontem os irmãos viram ali que eu fiquei meio quieto no meu canto, mas Deus sabia que a vontade de glorificar Ele era grande. Nós fomos ali no dentista ali, e ele, acho que ele não era de Deus, resolveu já arrancar 2 dentes logo numa pancada só. Aleluia. E aí fica a boca meio inchada, meio ruim de falar. Aleluia. Ainda estou com a boca toda costurada por dentro. Mas antes disso, Deus ainda nos concede um livramento. Eu estava ali no meu trabalho, tinha combinado de sair mais cedo. E no momento agora que eu estava guardando as ferramentas ali, enrolando a extensão,
O cara falou, não, guarda a extensão para nós e pode ir embora, não precisa conhecer, nós se termina. Não, tranquilo. E o rapaz subiu para colocar a calha. Lá ele cortou um pedaço de uns 20, 30 centímetros do lado da calha, colocou em cima do andaime e eu lá embaixo, ele não me viu, eu acho. Ele chutou com o pé assim, ela veio. Ao tempo ela ia cair no meu rosto, mas aí ele caiu em cima da minha mão. Mas Deus é fiel, né? Aleluia. Então a gente temos que glorificar Ele, porque se olharmos para nós somos falhos, nós somos errantes, nós pecamos muitas das vezes com palavras, com pensamentos, mas o Senhor ainda usa de misericórdia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui fala da vocação de Jonas e a fuga e o seu castigo, ao qual o tema desta noite, nesta palavra. Aleluia. O Senhor veio até Jonas e deu uma ordem para ele: Jonas, desce até a cidade de Nínive e clama contra ela. Aleluia. Porque ali a tua malícia tem subido até mim. Aleluia. E é qual está acontecendo nesses dias de hoje. Aleluia. O quanto essa pandemia já não levou. O quanto a ira de Deus muitas das vezes está sobre a terra. E as pessoas não estão mais acreditando no que Deus está falando, no que Deus muitas das vezes está nos alertando. Por mais que a palavra veio sobre Jonas, Jonas ainda tentou fugir, tentou correr, aleluia, usou de rebeldia ali. E quantos de nós muitas das vezes usamos de rebeldia, não querendo dar ouvido à palavra do Senhor, aleluia. Por mais que ele tentou fugir e ir para outra cidade, mas o problema foi com ele. E o problema muitas das vezes da nossa vida, nós queremos fugir dele, quer escapar dele, mas pode ter certeza que o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. Aleluia. Por mais que nós corramos para a direita, para a esquerda, Deus vai chegar uma hora que Ele vai nos colocar no caminho dele. Aleluia. Foi lá, comprou a sua passagem, embarcou naquele navio e falou: aqui, o Senhor não tem como fazer nada contra mim. Aleluia. Mas Ele estava vendo. Aleluia. E muitas das vezes Deus quer que a gente faça algo para agradar a Ele, e nós não queremos fazer. Deus muitas das vezes dá uma ordem para nós não fazemos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus falar, presbítero Romário, vai lá na praça central, prega para aquelas pessoas lá. Aleluia. Por mais que o presbítero tente escapar, correr para um lado, correr para o outro, vai chegar um momento que Deus vai cobrar dele. Assim pode ser comigo, com você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando começou a tempestade no mar, todos aqueles marinheiros a qual estavam naquele navio começaram a lançar aqueles objetos, aquelas cargas que estavam naquele navio, para ver se aliviava um pouco o peso, para que aquela embarcação não viesse a afundar. Aleluia. Mas Deus estava no controle também da tempestade que estava no mar. Eu não sei que tempestade, que vento, muitas das vezes tem passado na vida de cada um. Aleluia. Eu não sei de que maneira você adentrou até a casa do Senhor, mas tenha certeza que o Senhor está no controle. Aleluia. Ele quer que somente você olhe e veja e acredita na promessa que Ele lançou sobre a tua vida. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Porque não adianta você correr para a direita nem para a esquerda. Porque quem impede a nossa promessa de se cumprir em nossa vida não é o pastor, não é a missionária, não é os irmãos da igreja, somos nós mesmos. Porque nós às vezes usamos de rebeldia e não queremos aceitar, não queremos entender, não queremos obedecer o que Deus tem para nós. Aleluia. E às vezes nós saímos lá do mundo por causa do pecado. Chegamos aqui na igreja, nós vamos deparar com o pecado de novo. Mas se a gente fugir dele, virar as costas para ele e adorar somente a Deus, nós vamos vencer. E quantas pessoas que estavam lá no mundo renunciou ao pecado lá, mas dentro da igreja se deparou com o pecado e voltou a pecar de novo? Quantas pessoas estão aí dentro da igreja dizendo ser crente aqui dentro, mas lá fora já não tem mais santidade, já não tem mais o Espírito Santo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel. E Jonas naquela lá falou: estou bonito aqui
aqui dentro desse porão, dentro desse navio. O Senhor não está vendo o que eu estou fazendo. O Senhor, de lá o Senhor não vai ver para onde eu vou, nem para onde eu vou chegar. Mas a tempestade veio, o vento veio, as ondas veio, aleluia. E ali todos aqueles marinheiros naquele momento começaram a lançar sorte para ver o que iriam fazer. E encontraram Jonas no porão, aleluia. E disseram: vai lá e fala com o teu Deus, para ver se ele ouve. Mas Deus nos ouve quando nós, a partir do momento, nós se arrependemos. Nós voltamos atrás e pedimos misericórdia. E dizemos: Deus, nós estamos errados. Aleluia. E muitas das vezes tem pessoas que acham que errado é certo. Continua fazendo errado e acha que está certo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus fiel. Então Jonas ali clamou ao Senhor e pediu para que aqueles marinheiros lançassem no mar que a tempestade ia lançar. E aqueles marinheiros, eu tenho certeza que eles pensaram consigo: como que a gente vai lançar uma pessoa inocente no mar para acalmar a tempestade? Não estamos fazendo sacrifício aqui. Nós só queremos que o Senhor acalme a tempestade, que o Senhor acalme o vento, para nós chegar até o nosso destino. Aleluia, glória a Deus. E alguns historiadores aí, alguns estudos, diz que aqueles marinheiros, a partir daquele momento que viu que Jonas se lançou ao mar, ali se aceitaram o Senhor, ali o Senhor Deus Jeová. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel. E quando eles chegassem em terra firme, ali eles que iam fazer o sacrifício em Senhor, por o Senhor ter poupado a vida deles no meio do mar. Aleluia, glória a Deus. Porque a promessa que você faz, você vai cumprir quando Deus promete que as coisas acontecerem na tua vida. Aleluia. Não adianta você prometer no momento da emoção. Que hora que você se deparar com ele, você vai ter que cumprir. Aleluia. Quantos da gente às vezes fala: Senhor, se o Senhor livrar o meu filho lá do mundo das drogas, quando eu chegar na presença do Senhor, eu vou fazer somente para o Senhor. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o Senhor fala: você tem certeza do que você está me prometendo? Aleluia. Muitas das vezes encontramos com alguém enfermo, oramos ao Senhor, fizemos voto com o Senhor e esquecemos. Aleluia. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que lembrar do compromisso que nós firmamos com Deus. Aleluia. Que a partir do momento que você faz um propósito com Deus, você não está fazendo com o homem nem com a mulher. Aleluia. Porque por mais que você vá para a direita ou para a esquerda, vai chegar uma hora que o Senhor vai cobrar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar: você não me prometeu o que ia fazer? Você não me prometeu o que ia cumprir? Por que está correndo do meu propósito? Por que você está correndo da minha paz? Aleluia. E quantos de nós, no momento da emoção, prometemos algo para Deus e não cumprimos? E quantos de nós, muitas das vezes, dizemos: Senhor, se o Senhor me libertar daquele pecado lá, qual muitas das vezes não agrada nem minha família, não agrada os meus irmãos, eu vou fazer somente para o Senhor. Aleluia. E por um minuto ou por outro, quando vimos, nós já estamos praticando, fazendo. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus que é, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando Deus nos coloca a mão, quando levanta a tempestade sobre nossa vida, nós queremos parar, queremos estacionar, queremos voltar para trás, e ainda queremos dizer que Deus é mentiroso. Aleluia. Não, Deus, eu não falei que ia fazer isso, eu não falei que ia. Mas quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai estar lá escrito: aqui está o que você me falou, aqui está o que você me prometeu. Só que você foi rebelde, você não cumpriu. Só que você não deu ouvido, porque eu estava te arrochando ali, te apertando. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus ainda é misericórdia. Deus ainda está aqui nesta noite, neste lugar. Aleluia. Eu vejo pessoas dizerem: Jesus está visitando. Jesus não visita a tua casa, Ele vem e fica. Aleluia. Porque quando Ele sai daqui, Ele tem certeza que onde Ele vai chegar, Ele vai estar ali com os teus problemas nas mãos, para naquele momento certo Ele te entregar a tua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Onde
ali vem nos dizer que ali veio um grande peixe e engoliu Jonas. Aleluia. E levou ele para o mais profundo do mar. Glória a Deus. Aonde muitas das vezes, se nós descer até o fundo do mar, nós não conseguimos respirar. Já começa a ficar tudo estranho lá embaixo. E ali Deus falou: eu vou te levar lá, para ver se você vai continuar o teu propósito. E muitas das vezes Deus permite você descer no fundo do poço, para ver para onde você vai olhar, para onde você vai caminhar. E muitas das vezes nós nos encontramos no fundo do poço, estamos aí pedindo socorro para Deus pagão. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento, Jonas orou ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Aleluia. Experimenta entrar no teu quarto e ficar só você, e chama pelo Senhor. Clama pelo Senhor. No momento que você estiver só, sem a presença de ninguém ali, você vai ver como que a presença de Deus ali vai nos fortalecer. E muitas das vezes as pessoas acham que entrar dentro do quarto é entrar lá, deitar na minha cama, Senhor, amém. Quantas pessoas hoje em dia, aleluia, com essa pandemia, já não clamam mais o Senhor, já não buscam mais pelo Senhor, aleluia. Diz: eu estou sem força, eu estou sem ânimo, eu estou aqui, Senhor, mas não consegue chegar na casa do Senhor. Mas convida para um churrasco, convida para uma festinha entre amigos, não vai ter força. Convida, irmão, vamos lá tomar um café, e a pessoa ainda tem a coragem de dizer que está desanimada, e a pessoa tem a coragem de dizer que não tem ânimo, não tem força. Aleluia. Se você tem força para chegar até a casa do teu colega, você tem força para orar e clamar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque se ainda estamos caminhando, porque o Senhor ainda está nos dando força. Se ainda nós acordamos com alegria no coração de nós chegar até o nosso trabalho material, é porque o Senhor ainda está nos dando força. Aleluia. Glória a Deus. E hoje em dia você vai nas igrejas, a igreja está igual a nossa, vazia. Poucos irmãos ali querem compromisso, poucos irmãos ali próximos diante do Senhor ali, junto com seus pastores, com os irmãos da igreja, orando por aqueles que muitas das vezes está parado ali, que não tem mais força. Aleluia. Não tem força para chegar na casa do Senhor, mas tem força para chegar até uma conveniência. Tem força para ir até na casa de um amigo, de uma amiga, e muitas das vezes não falar da vida de Jesus, mas sim falar da vida dos outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ainda tem coragem de dizer: não tem força. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, o peixe subiu até a superfície da água, e Jonas foi lançado para fora. E ali ele teve que cumprir o que Deus tinha ordenado para que ele fosse fazer. Aleluia. E muitas das vezes Deus nos prova para ver aonde nós vamos chegar. Se nós vamos voltar atrás ou vamos continuar com a nossa palavra. Eu vou fazer. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu não vou mais fazer o que o mundo muitas das vezes quer que eu faça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Ele chegou até aquela cidade, começou a clamar ali: em tantos dias Nínive será destruída. Aleluia. E o povo passava ali e dizia: esse cara está louco, esse cara aí está vestido de profeta, mas está aqui enganando. Aleluia. Muitas das vezes como se a gente fosse lá na praça e pregasse: se o Senhor Jesus está voltando, o que não iam pensar de nós? O que não iam falar de nós? Porque se a gente já sai na rua dessa maneira, vestido desse jeito, as pessoas já nos questionam. As pessoas já falam que a gente
veste estranho, usa roupa estranha, mas eu tenho certeza que as vestes que nós vestimos estranho vai nos levar para o céu. Aleluia. Que o evangelho que nós estamos ministrando não é para agradecer o homem nem a mulher, mas para que chegar naquele grande dia, o Senhor dizer: bem-vindo a casa, bem-vindo a este lugar. Não chegará e dizer: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Aleluia. E quantos naquele grande dia vai ter a surpresa? Aleluia. Glória a Deus. E não é pessoas que estão na nave da igreja, são pessoas grandes, são pessoas que estão em culto, são pessoas que todo dia ministram a palavra, mas muitas das vezes não estão pregando ali o que o Senhor está mandando, estão distorcendo a palavra de Deus. Aleluia. Não estão pregando mais arrependimento, não estão pregando mais para a pessoa se converter. Estão ali, massageando ela. E muitas das vezes a pessoa precisa ouvir a verdade para ela se converter. Aleluia. Ela não precisa que a gente chegue aqui e massageie ninguém, não. Glória a Deus. Porque naquele grande dia o Senhor não vai massagear ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, quando ele começou a pregar sobre aquela cidade, as pessoas deram ouvido, porque sabia que aquele homem não estava à toa naquele lugar. Não ia passar tantos dias dizendo a mesma palavra numa praça, num lugar público. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel. E começaram ali as pessoas a fazer sacrifício. Começaram ali as pessoas a jejuar. Cada um vestiu de saco branco ali. E foram, até os animais foram vestidos de saco ali. Porque naquele momento que ouviram a palavra do Senhor ali, porque sabia que aquele homem não estava à toa naquele lugar. Glória a Deus. Deram ouvido porque sabia que o Senhor ali. E a partir daquele momento, todas aquelas pessoas se converteram de coração, acreditaram que aquele homem não estava naquela praça à toa. Aleluia. Assim como eu, como você. Nessa noite nós entramos neste lugar aqui somente para ficar sentado neste lugar, nessa cadeira. Aleluia. Porque sabe que o Senhor se faz presente neste lugar. Aleluia. Muitas das vezes você deixou o teu lar lá, só você sabe da maneira que você deixou. Aleluia. Filho, muitas das vezes não dá ouvido quando você fala, quando você corrige. Aleluia. O marido muitas das vezes entra ali metendo o pé na porta e ainda acha que está com a razão. Glória a Deus. Mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece e sabe o esforço que você está fazendo para estar na presença dEle. Glória a Deus. Deus fiel. Porque quando nós adentramos da porta para dentro, nós não temos que ficar em dois pensamentos, ficar pensando dentro e fora. Nós temos que pensar somente em Deus. Somente em Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nessa noite já encerrar logo, que o relógio não nos espera. Glória a Deus. Não deixe de clamar ao Senhor. Aleluia. Pode ser na angústia, na tristeza. Prostra diante do Senhor e clama por Ele. Porque os ouvidos deles não estão cerrados para não ouvir, nem as mãos deles estão encolhidas para fazer algo sobre a tua vida. Eu não sei como cada um chegou, mas eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira como você entrou este lugar. Glória a Deus, porque o mesmo Deus que um dia me tirou lá do mundo é capaz de mudar você também. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não deixe de acreditar nas tuas promessas. Dê ouvido o que o Senhor está querendo de você. Aleluia. Se lança na obra de Deus. Se lança na presença do Senhor. Aleluia. Porque hoje você se sente pequeno, mas um dia o Senhor vai te levantar e você vai ser grande diante da presença dEle. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, poderoso e eterno Pai. Pai querido e Pai amado, nessa noite, meu Deus, eu apresento a vida de cada um que chegou até este lugar. Guarda teus filhos debaixo das tuas mãos. E obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sabia que tem pessoas que necessitavam ouvir, Senhor Jesus, sobre este lugar. Que ainda, meu Deus, não renunciou ao mundo, não renunciou ao pecado. Continua, meu Deus, a prática dos dois lados, Senhor. Pai, mas neste momento, o Senhor, Pai, entra com providência.
Papai querido, papai amado, que nessa noite entrega a chave da vitória sobre a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos nessa noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?